de Lucas, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que nos diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo os transmitidos mesmo que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Aí Lucas, capítulo, glórias a Deus, 24, e o último versículo que diz assim: E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. 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 Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aqui está um homem que, após se converter, ele procurou se informar de tudo aquilo que era necessário se saber, conforme as coisas que se havia anunciado no seu tempo e na sua época. Glórias a Deus. Lucas, ele procurou todas as informações possíveis para que viesse repassar para Teófilo, e também que a palavra viesse a alcançar o tempo presente. A Bíblia diz no primeiro versículo, ele dizendo assim: Pois tendo muito empreendido, porém em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Ele procurou colocar tudo em ordem, de acordo com aquilo que se ouvia, que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, cresceu, pregou o Evangelho, anunciou, e o próprio Jesus falou que era a luz do mundo. Lucas, porém, ele procurou todos os fatos possíveis do que havia acontecido no seu tempo e na sua época. Ele não chegou a ver Jesus pessoalmente, mas ele começou a ver as maravilhas que acontecia através dos apóstolos e dos discípulos de Jesus. Um poder que ele jamais imaginava estar vendo na sua frente, a não ser dos contos históricos, onde ele se ouvia falar que Moisés atravessou o Mar Vermelho, que Deus fez as pragas cair sobre o Egito. Essas coisas ele sabia. E agora milagres diante de seus olhos foi coisas que ele procurou saber mais minuciosamente. E a Bíblia diz que ele coloca em ordem todas as narrações ou aquilo que chegou ao seu alcance, para que viesse detalhar para a vida de todo homem e toda mulher, para chegar ao conhecimento da vida de Jesus. E uma das histórias que mais me chama a atenção foi quando Lucas, ele escreve essa narrativa dizendo que Jesus falou da vida de dois homens. Um era rico e o outro nem pobre não era, o outro era mendigo, o outro mendigava. Mas Lucas, ele colocou em ordem tão detalhadamente, irmãos, irmãs e todos que estão me ouvindo nessa hora, que não tem como você ter dúvida que o céu e o inferno existem.
apesar de uma cambada de endemoniado que está andando por aí, dizendo que é fanatismo, dizendo que a palavra de Deus é um livro qualquer, essa turma nem viveu direito ainda na terra e quer declarar que a palavra de Deus é falsa. A palavra de Deus existe bem antes da nossa existência. Aí tem uma turma que anda por aí, que nem viveu direito ainda na terra, tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60, eu sei lá qual é a idade desse elemento, dessa pessoa. Nem viveu direito ainda na terra e quer contrariar a palavra de Deus. Vai morrer daqui a pouco e, se não se salvar a tempo, vai queimar no fogo do inferno. Vai queimar no fogo do inferno. Do Gênesis ao Apocalipse fala sobre a existência do inferno. Irmão, como é que eu faço para escapar do inferno? Aceita Jesus. Aceita a Jesus. Glória a Deus. Mas aqui está Lucas preocupado. Lucas, ele está preocupado em colocar em ordem os fatos que estavam acontecendo e que tinham acontecido concernente à história da vida de Jesus. Lucas se deparou com discípulos que ainda aqui estavam vivos e outros que já estavam começando no Evangelho. E ali ele procurou saber de um, de outro. Creio eu, irmão, que ele foi de casa em casa. Você ouviu falar sobre Jesus aqui? E a pessoa, eu ouvi, rapaz, mas tem muito tempo. Olha, foi um grande homem. Mas os sacerdotes, os escribas, os fariseus, por ciúme, por inveja, entregaram eles para a crucificação. Aí a Bíblia vem no versículo 2, diz: segundo nós transmitiram, os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Lucas se deparou com alguns deles pregando o Evangelho. E creio eu, irmão, que além dos 12 discípulos, outros que ainda estavam vivos, porque a Bíblia diz que Jesus levantou 12 e depois Jesus levantou mais 70 discípulos. E ele foi enviando esses discípulos. E assim falou com os discípulos: vai de 2 em 2, pregai o Evangelho, anunciai em meu nome, pregarão o Evangelho, curarão os enfermos, expulsarão demônios. A Bíblia é tão clara que quando Jesus ainda estava vivo antes de morrer, alguns dos discípulos vieram a Jesus e falaram: Senhor, vimos que algumas pessoas em teu nome não estão conosco, mas estão em teu nome expulsando demônios e estão pregando o Evangelho. Nós vamos os impedir. E Jesus falou assim: não os impeçais, porque quem não é contra nós é por nós. E Lucas começou a decorrer, começou a caminhar de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, bairro em bairro, quer dizer, indo de bairro em bairro, perguntando a um, perguntando a outro, e escrevendo. Glórias a Deus. Aí vem o versículo 3. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por em ordem, havendo já informado minuciosamente tudo desde o princípio. Ele foi minuciosamente. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Minuciosamente é procurar saber todos os detalhes possíveis para não errar, para não falhar. Infelizmente, nós estamos num tempos que a maioria das pessoas, em vez de procurar saber a informação correta, fica ouvindo A, B ou C, que despreza a palavra de Deus,
e tira essas pessoas como correto. Mas ele ou ela mesmo não procura saber da verdade. Irmão, eu gosto de ouvir pregador e pregadora. Mas desde o momento que eles começam a sair fora da palavra de Deus e falar que nem tudo é o que está escrito, eu já deixo de ouvir. Porque a nossa esperança está aqui, ó. A nossa esperança é isso aqui, ó. A palavra de Deus. E a pessoa começa a falar que nem tudo é o que está escrito. Igual tem uma turma aí que quer viver em pecado e ama o pecado. Aí fica falando que a palavra de Deus é discriminatória, a palavra de Deus é preconceituosa, a palavra de Deus tem razão. É mentira, irmão. Essa turma aí quer viver no pecado, ama o pecado e fica botando desculpa porque a palavra de Deus condena o pecado deles. A palavra de Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Aí no versículo 4 diz assim: para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Glórias a Deus. Daria para fazer uma vigília, irmão, aqui agora. Você está informado de quê? Hein? Aonde é que está a tua mente e teu coração? Hein? Vou falar de novo o versículo, ó. Lucas capítulo 1, versículo 4. Para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Meu Deus do céu. Glórias a Deus. O que você tem feito com o tempo que você tem? Hein? O que você tem feito? Tem lido a Bíblia? Ou tem estado diante da televisão perdendo tempo? Qual é a informação que tem chegado até você? Você está informado de quê? Irmão, olha só. Eu tenho me deparado com várias situações nessa vida. São mais de 20 anos servindo a Jesus, sem me arrepender. Glórias a Deus. Sem me arrepender. São mais de 20 anos. Mas tem uma turma que anda por aí que parece ser dono da verdade e quer falar que está acima da Escritura. Fala que não precisa mais da Escritura, não precisa mais da palavra de Deus. Diz que isso aqui é uma palavra do passado. Foi que nem eu falei. Essa turma nem viveu direito da terra, irmão. E acha que é melhor do que a palavra de Deus. Você entendeu? Vou te dar um conselho aqui agora. Vou te dar um conselho. Procure analisar a Escritura. Procure analisar a palavra de Deus. Olha, eu fiz o seminário, sou formado em teologia pelo Seminário de Brasília. Tenho vários cursos bíblicos de cada estado do Brasil. Está lá em casa, vários diplomas. Poderia colocar na parede, mas eu preciso disso. Estarei ingressando no bacharel. Mas isso não, nada disso substitui a palavra de Deus, não, irmão. Se a pessoa se formou em alguma coisa dentro da área eclesiástica e afirma que não precisa mais da Escritura, essa pessoa está desviada, irmão. Tem que aceitar Jesus de novo. Está desviado. Esqueceu o princípio da fé. Ó, eu vou ler tudo para falar de novo o que eu tenho que falar. Ó.
Olha a preocupação de Lucas, olha só, a preocupação de Lucas, ó. Tendo, pois, muito entendido, pôr em ordem a narração dos fatos, que entre nós se cumpriram. Se cumpriram. Segundo nos transmitidos mesmo que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Ministros da palavra. Apareceu-me também a mim conveniente de escrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, pôr em ordem, havendo-me já informado minuciosamente, desde o princípio, minuciosamente, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Agora vamos lá, os 4 versículos. Olha o que eu vou fazer, ó. Os 4 versículos. Pôr em ordem a narração dos fatos. Ministros das palavras. Ministros da palavra. Minuciosamente tudo. Já estás informado? Entendeu? Entendeu aí? Não entendeu não? Vou repetir de novo. Pôr em ordem a narração dos fatos. Versículo 1. Versículo 2. Os ministros da palavra. Versículo 3. Minuciosamente. Versículo 4. Estás informado? Você entendeu? Você já viu o que você tem feito com o tempo que você tem? Você tem lido a palavra de Deus? Uma pessoa chegou para mim essa semana e falou assim: irmão, esse negócio de igreja é coisa do homem, isso não existe não. Tentando me convencer que a igreja não existe. Esse negócio de igreja não existe não, irmão. Falei, é mesmo, é? E tu aprendeu isso onde? Não, negócio de igreja é coisa de teólogo. Então vamos lá então. Para terminar, o último versículo que eu li. Vamos ver se então é negócio de teólogo então. Lucas 24, versículo 53. Ó. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Estavam onde? Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Você tem que ter um cuidado muito grande com aquilo que você ouve, com aquilo que estão te ensinando. Se eles dizem que não precisa mais de Jesus e da Escritura, vou te dar um conselho. Sai fora daí enquanto é tempo. Porque tanto quem está ensinando erradamente e quem ouve erradamente e aceita, os dois vão queimar no inferno. Não tenha dúvida. O inferno te aguarda em breve, se você não se corrigir e não se consertar a tempo. Irmão, o inferno é muito real, irmão. Muito real. Se o inferno não existe, não teria demônios aí andando pelo planeta Terra, perturbando os seres humanos. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer a obra de Satanás. Você tem que compreender o chamado que você tem. Ou o chamado que você tem é valioso ou não é, ou não vale nada. E outra, o chamado divino não se compra em qualquer esquina. Ah, irmão, comprei minha consagração. Não existe isso, comprei minha consagração. Ah, tem a tabela de preço agora? Obreiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, apóstolo. Tem a tabela de preço também? Se tem a tabela de preço, também deve ter a nota fiscal. Você está entendendo?
Procure saber o correto. O dia que você conhecer verdadeiramente a verdade, ou você vai permanecer de vez aí na igreja, porque aí estão falando a verdade, ou se estiverem falando a mentira, você vai sair fora daí. A Bíblia diz: nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Entendeu aí? Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo a luz do Evangelho, segundo a luz da Palavra de Deus. A minha parte eu estou fazendo. A minha parte eu estou fazendo. Faça você a sua. Entendeu? O que Deus tem colocado no meu coração para fazer, eu tenho feito. O que Deus tem me ordenado, eu tenho cumprido. Você entendeu? Glórias a Deus. Que Deus nos abençoe e possa falar mais forte em cada coração. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Glórias a Deus. Fique na paz de Jesus e até uma próxima oportunidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nesse dia, muito obrigado por essa palavra, por essa breve palavra, Pai. Esclarece mais e mais aos corações. Não deixe este homem e esta mulher ficar confundido. Não deixe este homem e esta mulher ser enganado pelo lobo devorador, pelo enganador, pelo falsificador da palavra. Esclarece, desperta este homem e esta mulher para as Escrituras Sagradas. Não existe outra esperança a não ser a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra está se cumprindo, segundo o que está em Malaquias, que diz que outra vez veremos a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Toma cada um nas Tuas mãos. Abençoa cada dia com as ricas bênçãos dos céus. Isso é que eu já te peço aqui hoje. E já te agradeço. Em nome do Teu Filho Jesus. Porque a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis, hoje, sempre e eternamente, até a consumação dos séculos. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Toma cada um nas Tuas mãos, Pai. Guarda e livra de todo mal. Em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Amém.